Uma hora de Pedro Loss para dormir. Acompanhe os mistérios e curiosidades da ciência com o físico do canal Ciência Todo Dia. Esse canal não é monetizado, então você pode me apoiar enviando um Pix para essa chave. Então é isso, boa noite, pessoal. Inteligência artificial, acredito que pelo que a gente conversou é uma delas, né? Qual outra, assim? É de se existe Vida fora da Terra. É isso que eu ia falar. É vida fora da Terra. Não é? Assim, sabe aquele tipo de questão que parece que tu sente a resposta? Tu sabe, assim, tipo, eu sei que deve existir vida fora da Terra em algum lugar do nosso universo. Probabilisticamente? Uma questão estatística, sabe? É impossível não ter, né? Para parâmetros humanos, o universo observável é quase infinito. E mesmo uma probabilidade muito pequena multiplicada por infinito, que é uma coisa muito grande. Então, pra mim, é só uma questão de, tipo, com certeza existe. Agora, se a gente um dia vai fazer contato, é Ou se outros eles vão 500. fazer contato Isso é outro 500. Quase que eu derrubo isso, né? É outros 500. Mas eu tô estudando recentemente pra fazer um vídeo sobre o sinal WOW. Tá. Já ouviu isso falar? Já. O sinal WOW, pra quem não sabe, foi um sinal de rádio que a gente recebeu num telescópio em Ohio. É Big Ear, o nome do telescópio. E na verdade, diferente das cenas de Hollywood que tem alguém esperando pra fazer aquele momento de descoberta do tipo, oh meu Deus, um sinal. Será que são os Não tinha malditos ninguém na alienígenas? sala. Não tinha ninguém na sala. Ninguém? Porque era 10h15 da noite. Tá. Então, alguns dias depois, um astrônomo responsável lá pelo projeto, ele estava analisando os sinais recebidos e tudo mais, e a gente recebeu um sinal de 72 segundos. E por causa Por que ele era diferente? Aí que tá. Vem comigo pra 1959. Viagem no tempo. O ano em que foi lançado um artigo por 2 físicos da Universidade de Cornell, se eu não me engano, que eles estavam... só pra contexto, nessa época, foram assim as primeiras vezes que a gente começou a seriamente buscar por vida fora da Terra. E eu digo seriamente através de institutos sérios, tipo o SETI, que é tipo... É o Search for Extraterrestrial Intelligence. E nesse artigo, esses 2 físicos estavam tentando estipular, ok, se eu fosse uma civilização inteligente e eu quisesse contatar outras civilizações inteligentes, de que maneira eu faria? E eles passaram por várias ideias, várias coisas. Talvez eles usassem raios gama, que são extremamente energéticos e chamariam atenção, mas eles descartam essa hipótese porque precisaria de muita energia na fonte para emitir esses raios. Não seria, tipo, prático, não seria eficiente. E aí eles chegaram à conclusão de que existe meio que uma faixa do espectro eletromagnético que é perfeita para mandar sinal no espaço, que é a faixa da linha do hidrogênio, que é 1420,4 MHz. E por que ela é tão boa? Porque ela não é barrada pela poeira que tem no meio interestelar. Ela atravessa. Ela atravessa. É como se o universo fosse meio que transparente para essa frequência de onda eletromagnética. Chuta qual foi a frequência recebida no sinal WOW. Foi nessa frequência? 1400. Lembra que a da água é 1420,4. Tá. 1420,4556. É muito próximo da frequência que a gente esperava receber se um dia recebesse comunicação vinda de outra civilização. Outro motivo pelo qual essa linha é especialmente interessante é porque qualquer civilização minimamente tecnológica conhece ela. Assim, foi uma das primeiras fontes que a gente descobriu, provavelmente, de ondas eletromagnéticas. Ela é emitida pelo átomo de hidrogênio no estado neutro. Então não é nada muito tecnológico, difícil, é tipo, literalmente o elemento mais abundante do universo. Então tá ali, qualquer civilização minimamente inteligente conheceria. E a gente recebeu uma comunicação com uma frequência tão próxima, que até hoje o sinal WOW provavelmente é o melhor candidato que a gente tem de comunicação extraterrestre. Mas aí vem a pergunta, por que não mandar um oi melhor? Uma mensagem maior, ou uma coisa mais palpável, uma coisa que a gente não tivesse dúvida? Por que ele mandaria isso e não um sinal de rádio na língua deles, por exemplo? Se eu falasse com formigas, elas não me respondessem, será que elas não iam estar se perguntando a mesma coisa? Pô, por que ele não fala na língua dele? Entendi. Talvez usar o método mais comum e mais fácil seja a maneira mais fácil de mostrar o primeiro contato. De mostrar que tu tá ali. Entendi. Porque em vez de tentar, por exemplo, vamos supor que existam só 3 civilizações inteligentes na Via Láctea. Por que eu vou tentar todas as minhas chances, toda a minha sorte usando uma coisa muito, tipo, pensada, muito diferenciada, se na verdade eu posso tentar a coisa mais comum e mais fácil de trafegar pelo universo, que é a linha do hidrogênio. E nunca mais? E nunca mais. Nunca mais? Nunca mais.
E não foram falta de tentativas. Mas ele estava apontado pro lugar certo na hora Então, certa? esse telescópio, ele ficava fixo. A única coisa que podia ser regulada dele era a altura até o horizonte. Tá. Então ele estava ali escaneando o céu e o próprio movimento da Terra que fazia ele varrer o céu. E quando ele passou mais ou menos por uma região próximo da constelação de Sagitário, foi quando ele recebeu, por causa do design era como se fosse Big Ear, em inglês é grande orelha. Sei. E é como se fossem 2 detectores assim. Tá. Então é como se ele varresse 2 áreas do céu ao mesmo tempo, só que essas áreas não são a mesma. Elas não têm um encontro uma da outra. E Tem uma lacuna entre elas. tem uma lacuna entre elas. O sinal foi ouvido 72 segundos, que é exatamente a janela de tempo que a varredura acontece. Ah, não é que eles mandaram por 72 Não, segundos. é porque 72 pegou segundos porque passou lá. Só que não pegou na outra. Por que não? Pegou em uma só. Que parou? E nunca mais. Isso é muito bizarro. Se você que foi o ET que mandou aí, tá assistindo esse programa, manda um superchat pra gente, né? Falando... Qual foi a mensagem? Qual foi a mensagem? Se não, você assistiu o Contato ou leu o livro Muito bom. Contato, né? Que lá, como que é o lance? Eles mandam... Cara, é assustador, né? Então, a ideia que eles usam de comunicação no contato, bem do Carl Sagan, inclusive, e a ideia que eles usam de comunicação é justamente essa tua ideia, de mandar alguma coisa mais, por exemplo, eles começaram a bipar os números primos, e aí, acho que números irracionais, coisa do tipo. Tanto é que uma das alternativas que a gente imaginaria também de frequências pra gente procurar pelo universo seria alguma frequência de algum número irracional vezes 1420,4. Tipo, pi vezes 1420,4. E a razão esperta disso é que esse número irracional, ele não existe nenhuma frequência natural conhecida que faria essa frequência. Entendi. Que nenhum fenômeno natural que geraria essa frequência. Então isso deixaria mais óbvio ainda que foi de uma geração artificial. E eu acho essa história do sinal WOW fascinante, porque até hoje é a nossa melhor provável comunicação extraterrestre. É engraçado, eu achei que já tinha sido descartada como não sendo extraterrestre o sinal. Não. Existem várias... Assim, só pra deixar bem claro pra todo mundo que tá assistindo também. Assim como ela não foi provada que não é prova. Ela não foi provada que há uma comunicação extraterrestre. Então, isso tem que ficar bem claro. Mas de todas as nossas possíveis... Não pode ser um erro também. Não. Tá descartado já. O erro tá descartado e, inclusive, uma das coisas que descarta o erro é que depois foram feitos cálculos, o físico que cuidava daquilo, ele conseguiu calcular, tipo assim, até tipo efeito Doppler da fonte que enviou, coisa do tipo. Sim. E outra coisa que evita erros é que a linha do hidrogênio de 1420,4 MHz é tão importante para a radioastronomia que ela é uma das frequências protegidas na Terra. Ninguém pode transmitir, ou as coisas são reguladas para não transmitir nessa frequência. Então isso deixa tudo ainda mais, tipo assim, fontes terrenas não... Até chegar a cogitar se por um acaso não foi algum satélite que resbalou ali de um jeito específico. Só que a chance disso acontecer daquele jeito específico, naquela hora específica, é tão baixa, sabe? Que é mais fácil, tipo, é mais provável vir de uma civilização extraterrestre do que, por exemplo, de um satélite. E hoje em dia tem antena pra caramba apontada pra todo Sim. lado e nunca mais. Mais de 50 observações subsequentes foram feitas e nunca mais foram ouvidos. E eu lembro que lá no livro, eu li o livro e depois vi o filme, né? Que fala que uma das primeiras transmissões, ou a primeira transmissão que foi pro espaço, pro mundo, foi um discurso do Hitler. Sim, da abertura das Olimpíadas de... Agora eu só não sei se foi 38 ou 36. Que bizarro. Mas o primeiro discurso televisionado com ondas do espectro eletromagnético mundial foi o discurso de abertura das Olimpíadas de Munique, Hitler discursando. Então, desculpa o spoiler, mas esse filme é antigo, o livro também. Os alienígenas... Ele acaba de uma maneira bem ruim, tipo, bem mal. Os alienígenas mandam de volta essa transmissão pra gente. Tipo, recebemos, toma de volta. E aí imagina o medo da galera falando, caramba, os caras estão vendo que a humanidade é o Hitler, né? Tanto é que se a gente tivesse em outra estrela hoje recebendo pela primeira vez a comunicação da Terra e visse essa mensagem e ela não tivesse perdido potência suficiente para não ser mais reconhecível... Porque também tem isso, né? Também tem isso. Conforme a mensagem vai se propagando, ela vai perdendo potência no espaço. Essa civilização alienígena veria todo o desenrolar das Olimpíadas, Blitzkrieg, início da Segunda Guerra Mundial,
Inclusive, amanhã Tudo. pede um resumo pras pessoas. Ele vem, pessoal de Segunda Guerra, né? Já pode pedir o resumo pra eles pra contar pros alienígenas, sabe? Com certeza. Se eu fosse um alienígena recebendo notícias da Segunda Guerra, o que, Vocês eu viram o iria... que tá acontecendo lá na Terra? Vamos acompanhar lá. Tipo isso, entendeu? Eles veriam todo esse avanço. Que doideira. E tem gente que é contra, né? O que o Carl Sagan, o pessoal fez de mandar tanta informação da gente pro espaço aí, né? Teve... Tá por aí ainda, né? Sim, teve tanto a mensagem de Arecibo, que foi uma mensagem com ondas de rádio enviada pelo telescópio de O Arecibo. que a gente mandou? Uma saudação? Eu tenho uma camiseta disso. Ela é como se fosse... Como é que eu vou te explicar? Tipo, imagina um grid. Tá. Um grid de vários quadradinhos. Tá. E cada bit vai mandando alguma informação específica. Tem os números de 1 a 10 em binário, tem a forma da dupla hélice, tem meio que um desenho de como seria um ser humano, tem, se eu não me engano, um átomo de hidrogênio. Então tem vários Sim. desses elementos para tentar identificar uma origem de um sinal não... um sinal artificial. Isso foi antes do que a Voyager? A mensagem de Arecibo foi depois, se eu não estou enganado. Só que as Voyagers, elas tiveram um papel mais simbólico do que uma tentativa real de comunicação, né? Porque as chances de uma civilização interceptar uma sonda no meio do espaço é quase nula. Exato, um grão de areia. O espaço, como o nome diz, é bem espaçoso. Exato. Bastante espaço vazio. Alguém teria que captar aquilo e ter um disco de ouro, né? É. Lá. É isso? Essa é a mensagem de Arecibo. Nossa, Ali em parece um cima, Atari. se eu não estou enganado, são os números de 1 a 10. A segunda coluna, não lembro de cabeça o que é. Ali aquela parte em que tem Tem o verde e depois o branquinho. Essa parte branca com azul é a dupla hélice do DNA. Tá. O ser humano, né? A proporção Óbvio. do ser humano. A parte de baixo roxa é um diagrama com os diâmetros precisos do telescópio do radiotelescópio de Arecibo, de onde a mensagem foi enviada. E em cima da parte roxa, aqueles pontilhadinhos com um quadrado grandão na direita, é o sistema solar. O Sol é o quadradão? O Sol é o quadradão. E a a Terra proporção? é mais ou menos... Tá vendo que ela tá deslocada? Por quê? Porque ali é a Terra, de onde veio a mensagem. E por que ela tá deslocada? Pra mostrar que Tipo, veio daqui, sabe? Tá. Pra deixar em evidência. Entendi. Ela foi pensada, essa mensagem, justamente para ser entendida. Por uma pessoa que não faz ideia. Vamos supor que a gente recebesse uma mensagem semelhante de outra civilização. A gente provavelmente ia olhar para essa mensagem E começar a pensar algo do tipo, sabe? O que é aqueles primeiros? Aqui, se eu não me engano, aquele verde são os aminoácidos. Se eu não me engano, tá? O que vai mandar aminoácido, né? Que é a estrutura formadora Manda da vida. a foto do Brad Pitt e da Angelina Na Jolie. época eu acho que o Brad Pitt não tava nativo ainda. Não tava ainda, né? Nem o deepfake dele. Cara, que doideira. Até essa opção do que mandar deve ser uma discussão longa, né? E foi. Porque vamos supor que tu tá querendo fazer uma comunicação séria. Quem que responde pela Terra? Tanto que no disco lá, qual música vamos colocar lá no... Ele coloca todas. Tipo, parece que chegaram pro pessoal da NASA e falaram, qual música vamos colocar assim? Sabe, tipo, bota tudo, assim. E colocaram o Tem quê? Chuck Berry. Colocaram tem aquela Johnny B. Good, excelente música dele. Tem, se não me engano, algumas do Sinatra, Elvis. Tem várias também imagens e vídeos de pessoas falando, se eu não me engano, oi nas suas línguas. Então tem português, tem alemão, espanhol, inglês, francês, italiano, até línguas tipo assim, pouco faladas, tipo de tribos isoladas ou coisa do tipo, tem também representado naquilo. Porque foi o Sagan, eu acho que ele estava junto no projeto e além de ser um grande cientista e divulgador científico, ele também era uma pessoa muito boa em pensar em marketing, mas no bom sentido da palavra. Tipo, se a gente vai tentar fazer uma comunicação séria com alienígenas, como que a gente pode envolver a maior representatividade do mundo possível em um espaço limitado, E no numa sol da época cara? que nem se falava nisso, né? Não, de jeito nenhum. O Carl Sagan, cara, eu assisti, não sei se era domingo, mas eu assisti Cosmos e adorava aquela parada. Eu assisti Cosmos pela primeira vez na faculdade. Mas com ele ou essa nova? Com o Sagan. Muito legal. Então, assim, eu conheci ele muito tarde na vida, queria ter conhecido mais cedo. Porque depois eu comecei a ler os livros dele, eu li todos, assim, basicamente, né? Então são livros excelentes. Fica uma dica de leitura aí, caso Total, né? alguém queira uma coisa boa. Assombrados pelos Demônios é dele ou não? É dele, mas não foi o livro que eu mais gostei dele. Não, qual foi? Variedades da Experiência Científica. Cara, esse eu não li. É meio que uma transcrição de uma série de palestras que ele deu. E o Sagan como palestrante, como bom? pessoa que falava em público, ele era excelente. Ele tinha o dom da palavra, assim, de te fazer ficar engajado naquele assunto. E eu acho legal como ele consegue pegar conceitos... Pessoas
vocês estão ouvindo a voz dele, deve ter gente que tá com sono aí, sonolenta, é normal, você não tá desde o começo da live, esse tom da voz dele é assim mesmo, cara. Eu peço desculpa se eu estou entediando vocês em algum momento, tá? Então, a voz é muito macia, né, mas cara? essa é minha voz natural e eu sou tipo o Jigglypuff da vida real, então é isso que temos pra hoje. E o Cal... Cara, eu quero ver essas palestras dele, essa Então, transição. é muito bom esse livro, vale a pena. E é sobre vários assuntos, ele fala. Ele vai cortando em vários assuntos e depois, inclusive, tem a transcrição das perguntas que as pessoas fazem. Ah, tá. Então, por exemplo, tem perguntas lá que estão, tipo, você acredita em Deus? Tipo, o que é vida? É excelente, vale a pena ser lido, vale a pena ser lido. E outro livro dele que eu gostei muito também foi O Cérebro de Broca, que fala sobre também consciência, desenvolvimento e evolução. E não ficou velho. Esses livros não ficaram velhos. Provavelmente ficou, mas do jeito certo. Entendi. Tipo assim, ele Ainda dá pra ser lido hoje e é interessante. Sim. Até porque, se eu não me engano, a Andrea, que foi a esposa dele até o final da vida dele, ela continuou com o trabalho de revisão das obras dele. Então, quando eu assisti Cosmos, já era o Cosmos com o começo que ela aparecia falando. Tá. Muitas das informações que estão aqui hoje estão desatualizadas, porque isso foi feito na década de 80, e já era, tipo, sei lá, anos 2000, uma coisa assim. Então, tipo, foi refeito muita coisa, né? Entendi. E falando sobre esse lance de mandar as nossas... Sua disposição para aprender é admirável. Mantenha esse foco e você alcançará todos os seus objetivos pessoais. A jornada do conhecimento exige paciência e dedicação. E você está trilhando este caminho com maestria. Galera, ouviu sua pergunta? O Vitão perguntou, um zumbi morto é mais um morto ou menos um morto? Mais um zumbi morto. É igual mais aquela... Mais um morto. É igual aquela pergunta, quanto mais suicidas no mundo, menos suicidas no mundo? Então, tem uma hora em que atinge um equilíbrio na equação. E aí Então, o número se mantém. Um zumbi morto é mais um morto? Não, uma pessoa... Como é que você falou? É mais um morto ou menos um morto? É mais um morto. É mais um morto, porque aí o zumbi é um outro estado, né? Porque, tipo assim, tem o ser que vivo aquele ser morreu, e virou um zumbi. virou um zumbi. É, E você agora perdeu o um zumbi ser humano morreu, quando ele vira zumbi. E agora ele virou um ser morreu. morto, entendeu? Então é mais um morto. É, não é um Na ser verdade, vivo, você perde um ser humano quando ele vira zumbi e elimina o zumbi quando ele morre. É. Na verdade, é essa a lógica, né? Sim. Caraca. Eu voto pra mais um morto. Essa seria minha resposta. É mais final. um zumbi morto. Não, mais um morto. É que não fez diferenciação entre zumbi ou Ah, zumbi ok. agora. É que pra mim o morto já tá morto quando virou zumbi, porque daí eu não vou ter pena de matar, entendeu? Eu teria pena de matar, às vezes, um ser humano. Mas o zumbi não, entende? O zumbi pra mim já não é uma pessoa mais. Já é um... Tem uma cena risco. triste no The Walking Dead com isso, né? Eu lembro Tem. que eu acho que alguém viu. É, tipo, o algum- Carl tem que matar a mãe dele. Essa cena eu não vi. O Carl tem que matar a mãe. Não, acho que eu vi sim. Não coloca no começo, não é? É, Nossa, faz tanto tempo que eu não vejo essa Nossa, série. é. Não, Tadinho. tem cena com criança, tem cena... Cara, que assim, tem uma hora que você não tem o que fazer. Já não é mais a pessoa, né? Já não é O que mais... faz de uma pessoa uma pessoa? Não. Sim. É porque ali Consciência. ela não tem mais a consciência, não tem o sentimento, não tem... Assim, imagina... Ah, mas aí, peraí, aí tu entrou numa pesada. ah, Tu falou consciência. Faz de uma pessoa ser uma pessoa. Então vamos supor que alguém acamado em estado vegetativo, em que a gente não tem certeza se a pessoa tem consciência, mas tá lá viva. Ela não é uma pessoa? Agora você acabou comigo. Vão acabar comigo na internet. Não, pô, não, isso a é... gente, agora, velho. a gente Não. tá filosofando aqui. Não, exatamente o ponto de, tipo, fazer Isso quer dizer que essas quem tá em contra-argumentações estado de- é justamente a gente ver, tipo assim, que, é verdade, tem esse contra-exemplo. É onde os tribunais esbarram pra, por exemplo, pra eutanásia. Sim. Pra aborto, pra Sim. eutanásia, Sim. pra situações assim de, ok, é vida ou não é ali que vida? moram as É. áreas cinzas, né? Ali que o pau pega, diga-se assim. Aquele filme já que a gente tá falando de filme, do Como Eu Era Antes de Você, Sim. que eu odeio o Will Turner, eu odeio ele. Se ele não tivesse morrido, eu matava ele. Eu acho que eu não sei que filme é esse. É do livro, que é o cara que ele sofreu um acidente, ele ficou tetraplégico, e aí ele já tomou a decisão de fazer a eutanásia, e aí ele vai viajar, acho que é Suíça, Suécia, sei lá, onde é liberado, não sei. Pra fazer a eutanásia, ele conhece uma menina, se apaixona, e ela fica tentando convencer ele a mudar de ideia. Enfim, mas o que eu ia falar é que esbarra nisso essa discussão, né, do tipo, a pessoa tem direito a parar de sofrer? Não tem?
E aí, como é que é essa... Esse é o problema que, tipo assim, esse tipo de pergunta não tem necessariamente uma resposta científica, né? Tipo, vai muito, tipo assim, de... Eu imagino que vai muito de valores morais, tipo, e o que a pessoa acredita, tipo, as concepções de mundo dela, sabe? Porque, tipo, se eu fosse pensar por mim, por exemplo, eu tenho o direito de escolher, tipo, tirar minha própria vida. Se eu sou um ser consciente e essa é a minha decisão, sim. Só que eu gosto muito da visão, eu conversava muito com a minha irmã, ela é psicóloga, e ela tinha uma visão bem interessante sobre isso, que era tipo, cara, tipo assim, tudo que está ao alcance da sociedade de fazer para que uma pessoa não tire sua vida, tem que ser feito, sabe? Tipo, isso é nosso dever como sociedade, como civilização. E eu gosto dessa visão, porque tira um pouco dessa, tipo, às vezes a gente fica nessa frieza de tipo, ok, o indivíduo pode tudo, e a gente, tipo... E ele escolheu. E ele escolheu, então, tipo, a escolha dele, ele que se vire, sabe? Ele que coisa... Eu acho que não, acho que, tipo assim... Porque às vezes a saúde mental dele tá comprometida, que levou a ele tomar Exatamente. essa escolha. A gente tem que fazer tudo que está ao nosso alcance para que isso não ocorra. Essa é a minha visão sobre esse assunto, por exemplo. Mas é uma área, assim, ferrada, né? Tipo, se eu não me engano, agora Canadá foi um país que regulamentou a eutanásia. Se eu não me engano, tá? Posso estar falando besteira. Pra situações de doença, assim? Eu acho que é doenças... Terminais? Não só terminais, tem algumas outras categorias também. Irreversíveis e tal, crônicas e algumas coisas assim. E eu vejo mais países fazendo a migração para isso, assim, para começar a aceitar mais isso. Porque no fim, tipo, todo mundo, que a gente quer, tipo, como ser humano, é, tipo, viver, tipo, nascer, viver e morrer com dignidade, sabe? Então... Sim. É que entra numa discussão de até que ponto é pela pessoa, é pela família, né? Porque, assim, tem aquela coisa de... mas eu quero a pessoa aqui. Tá, mas... Você querer a pessoa vale mais do que a pessoa querer ficar aqui? Sabe? Tipo assim... É um egoísmo teu. Não, mas eu não quero não ter a pessoa aqui comigo. Sim, mas... A presença dela na sua vida vale mais do que o que ela quer fazer com a vida dela? É uma discussão que não tem fim, né? E eu não tô nem falando isso como defesa, eu tô fazendo advogado do diabo mesmo aqui. Mas tá levantando questões. Levantando questões mesmo. Eu nunca nem parei pra pensar nisso, que eu só tenho ódio desse Nesse filme. tipo de discussão, a gente precisa do advogado do diabo. A gente precisa, tipo assim, analisar todas as situações friamente, ver o que acontece. Sim. Por isso, quando tu falaste da consciência, eu fiz esse comentário de tipo, então essa pessoa não é um ser. Porque a gente precisa realmente, tipo assim, não deixar pontas soltas, sabe? Isso é importante. Só que tem assuntos e áreas em que é difícil não deixar uma ponta solta. Tipo, e naturalmente vai ficar uma ponta solta. Você é assim na sua vida pessoal também? Assim como? De questionar e ir até o fim pra não deixar pontas soltas? Eu sou. Mas, assim, quando eu vejo que não tem, tipo, jeito, eu fico só, tipo... Com o passar do tempo, eu tenho me tornado bastante estoico, assim. Bastante, tipo... Ok, existem as coisas na vida que eu controlo e existem as coisas na vida que eu não controlo. Eu não vou perder meu tempo com ansiedade com essas coisas que eu não controlo. Vou me preocupar nas coisas que eu controlo. Mas antes disso eu ficava bastante ansioso por antecipação com tudo, assim. Eu lembrei agora de um caso, eu não vou lembrar qual era a doença ou formação da criança, mas tem pouco tempo, tem, sei lá, uns 2, 3 anos, sei lá, que um bebê foi negado à família o direito de tentar o tratamento alternativo com o bebê. Você lembra disso? Não. Era... Ai, meu Deus, do que era? Eu não vou lembrar agora, não. Vitão, vê se você consegue achar pra mim. Tipo, era uma criança, um bebê de, sei lá, meses ou 1 ano e pouco, 2 anos, sei lá. Eu sei que era novinho, não tinha mais de 2 anos, assim. E tinha, eu não sei se era má formação, se era alguma doença degenerativa, o que era. Que assim, não tinha, sabe quando o médico fala assim, tem 1 mês? Era essa situação, não tinha mais o que fazer. E aí tinha um tratamento alternativo, só que precisava da autorização judicial para submeter a criança porque o tratamento não era aprovado. E não deram. Chegou o momento lá, a criança faleceu e tal. Nossa. E foi uma briga que os pais estavam tentando, tipo, a gente não tem tempo para vocês pensarem se vão... Debate depois, libera agora, porque Vamos ver se a gente salva a vida. De alguma forma, deixa ela ter uma chance, porque... porque a justificativa era que o tratamento poderia não ser eficaz, poderia ter... Como fala? Não é. Esse daí é o remédio mais caro do mundo, algumas... não é do Brasil, tá? O caso. Foi uma criança que precisava fazer um tratamento alternativo e foi negado. Não é desse daí. Esse remédio que é o... como é que é o nome? Amalga? Sei lá como é que é o nome desse remédio aí, que é o remédio mais caro do mundo, que algumas crianças precisam tomar. Não era esse. Era um tratamento alternativo que eles estavam tentando, só que daí tinha essa discussão de... Tem efeitos colaterais, tem não sei o que, daí eles falavam, tá, mas
Dane-se! Sim. Do outro lado ele vai morrer. Exato, exato. Mas eles não conseguiram. Uhum. Infelizmente não conseguiram Nossa. a autorização. Eu lembro Pesado. disso agora. E aí a gente volta para aquela coisa. É uma a discussão da área cinza que você falou? É. Isso que chama? Ah, não, Zona tipo, cinza? é uma, tipo, uma área cinza que a gente fala, às vezes é tipo assim, quando é qualquer coisa que não é tipo, muito bem estabelecida, que é uma... Nebuloso. É um terreno tipo nebuloso, assim, uma área cinza, uma zona cinza, porque a gente fica tipo Pô, Dani, pensando o que obrigada. poderia ser feito nesse cara. Muito... Caramba, que xícara grande. É boa essa daí. Gostei. É o. Essa é boa. Igual do Gilmore Girls faz. Eu ia falar isso. É do mesmo? Gilmore Girls. É, só que É. a delas é maior zona, né? É, A delas é uma de sopa. quase. é uma tigela mesmo. Eu daria pra tomar sopa aqui. Isso aqui eu Né, vou- daria, né? Daria, com certeza. Só pra não deixar a informação dada pela metade, eu achei o nome da criança, era Alfie. Mandei pro Vitão a notícia, essa aí, ó. O que aconteceu foi que ele tava já não tinha, era uma doença degenerativa. Eu não consegui achar porque eu li rapidinho aqui na matéria. Só que daí ofereceram um tratamento alternativo em outro lugar e era do Reino Unido e estavam tentando levar para Roma, porque o Hospital no Vaticano tinha oferecido um tratamento diferenciado e tal. E aí em Londres votaram e não autorizaram a levada dele. Então foi esse daí. Só para não dar informação pela metade, quem quiser ir depois atrás para ver a história toda, é Alfie, o nome do menino. Eu tava tentando achar aqui. E aí eu achei no meu Facebook e só pra não deixar a informação pela metade, pra quem quiser ir Não, atrás depois obrigado pra ver. pela notícia completa. Isso foi... É isso. Não deixa de ser muito triste. É Sim, porque triste. porque eu falei aqui, aí parece que não achamos, não existiu, aí só fui conferir pra E poder. alguém que fosse procurar não sabia qual Não que era o sabia certo, como, né? Então é essa notícia. Porque um animal, um cachorro, ele tem consciência até onde que vai a consciência dele, né? Se eu não me engano, a diferença principal entre a maior parte dos outros animais e seres humanos é a questão da senciência. Se eu não me engano. É. E, por favor, tomem isso não como verdade absoluta, porque eu posso estar bem enganado aqui. Mas é basicamente a capacidade de estar consciente acerca da própria consciência. Entendi. Isso é o que torna a gente único Diferente. nesse sentido. Só que eu lembro de ter lido um artigo, essa semana, inclusive, falando sobre a possibilidade de polvos também serem sencientes. O quê? Polvos são basicamente alguns dos animais mais inteligentes que a gente conhece. Tá brincando. Sabe aquele negócio assim que todo filme de alienígena, geralmente os alienígenas têm forma de polvo? É. Tem uma razão por isso. É por isso que o Lovecraft, a chegada, né? Eu não sei se era por isso, mas... Mas a chegada é aquele... A chegada são os octópodes, são. E o que eles têm de... Qual que é o lance deles? Eles são extremamente inteligentes. Assim, se tu coloca, por exemplo, polvos dentro de jarras, eles conseguem abrir a jarra por dentro. Se tu coloca polvos pra resolver labirintos, eles conseguem. Nossa. Polvos cara. têm um monte de características que tu olharia e falaria, tipo, não é possível que um polvo fez isso. Só que um dos problemas, até onde eu tinha lido, um dos problemas de polvos é que eles vivem pouco. Então eles não têm, digamos, tempo suficiente pra fazer a informação ser geracional, sabe? Pra fazer ela passar gerações e... Então meio que eles têm que... Cada polvo novo tem que descobrir o universo inteiro por si próprio. Que doideira. Então imagina se cada humano tivesse que descobrir a física quântica em um tempo de vida, sabe? Nunca ia acontecer. A gente provavelmente ia estar agitando gravetos e gritando uns com os outros. A segunda parte a gente já faz, mas a parte do graveto pelo menos mudou um pouco. Que entra na linguagem também, né? Sim. Isso é outra característica que parece ser peculiar de seres humanos. Não necessariamente a linguagem de comunicação, Sim. mas a maneira como a gente estruturou a nossa. A maneira como a nossa parece ser complexa e permitir conceitos abstratos. Exatamente. Tipo, né? se eu falar Conceito cadeira... abstrato é que é o... se eu falar cadeira, tanto na tua cabeça quanto na cabeça de todo mundo assistindo nesse exato momento, Vem uma cadeira. alguma imagem de cadeira diferente apareceu. É, Nem todo mundo vai ter a mesma cadeira mental. A minha cadeira mental é diferente da tua, com provavelmente. certeza. A minha é de madeira e ela é acolchoada com alguma coisa verde, assim. A minha também é mais ou menos assim, mas não verde. A minha é acolchoado vermelho. Tá. Mas eu podia botar uns RGB embaixo e tal pra deixar ela mais gamer. Então, Entendi. ia ficar mais legal. Vou mudar minha imagem mental de cadeiras a partir de hoje. Exato. E isso é coisa que parece que a nossa, tipo, nossos idiomas geram, sabe? Parece que é isso que permite a gente ter chegado onde a gente chegou, de certa forma. E se for parar pra pensar, línguas são muito recentes na história. Sim. Assustadoramente recentes. E pelo menos as línguas modernas, tipo, que permitem ainda uma maior capacidade de abstração e filosofia e matemática e tudo mais, deve ser o quê? Uns 15 mil anos atrás? Total. E eu acho que a gente tá chegando num ponto que a nossa língua já é um limitador.
A gente precisa ter uma coisa mais evoluída para ela ser mais precisa, porque ela é tudo menos precisa, entendeu? Senão não tinha tanta confusão, né? Ela ainda não é precisa o suficiente para chegar num outro nível, né? Eu até acho que muito provavelmente existem linguagens e línguas mais eficientes, talvez, nesse sentido de passar conceitos uniequivocáveis. Viu? Tipo, palavras menos difíceis, entendeu? Que não funcionam dê margem para segundas interpretações. Isso. Porque a gente pode ter línguas com frases totalmente dúbias que deixam dois... Eu tô tentando lembrar, tipo, alguma frase que deixa dois sentidos, alguma frase fácil, comum, que deixa dois sentidos meio que à mostra, mas que, na verdade, tipo... Eu, sei lá, pretendi um sentido só, coisa do tipo. Mas eu não consigo pensar em nenhuma agora, nesse exato momento. Fale. Chupando manga. Porque a manga... Aí pode ser a manga da camisa. Boa. Só que daí... Ontem eu chupei a minha manga. Aí você fala, tá, mas a manga fruta ou sei lá. E ninguém nunca vai perguntar se tu chupou tua manga do moletom, porque por contexto a gente sabe que geralmente a manga chupada é a manga fruta e não a manga... Mas eu tive... manga talvez não seja a mesma coisa, porque não dá pra confundir as ações com manga com a da manga da camisa, né? Só sabia que manga é amarela. Tem uma manga amarela lá em casa. Mesmo assim, né? Pode ser a manga da camisa e a manga do. Eu ainda pensando. Mas eu entendi que pode. Mineiro, né? Ô trem! Mas é um trem. Inclusive, se é um cara que não conhece. Na graduação de física foi a primeira vez em que eu vi pessoas de Minas Gerais tendo problemas para entender um conceito por causa disso. Porque assim, físicos, principalmente no século... é esse? Porque no início de 1900, grande parte dos... É muito legal, Pedro. O astrônomo mineiro que tudo pra ele é trem. Vamos nomear esse planeta novo, é trem, outro trem. Nos experimentos lá no início de 1900, geralmente eles eram feitos, tipo de relatividade, eram feitos em cima de trem se movendo. E aí eu lembro de um caso em que o professor... na verdade eu não estava na sala nesse momento, me contaram esse caso, mas o professor estava, tipo, falando, aí tem lá, sei lá, um pêndulo em cima desse trem, e o aluno mineiro perguntou, que trem? Que trem? Que trem? Tipo, não tô entendendo, sabe? Tipo, o trem? Que trem? Tipo, e foi a primeira vez que eu vi um conflito linguístico. Então, é isso, por causa de uma coisa, de uma região específica. Exato. Que pra ele trem é a coisa. Aí, por isso que eu falo, não é tão preciso, mas mesmo que... Mas você estava falando isso por causa da nossa diferenciação de animais, certo? Isso. E tem a coisa da crença, né? Porque, pelo que eu li, foi o lance da gente ter grupos cada vez maiores e para ter uma coesão você precisa acreditar em coisas abstratas que unam as pessoas. Aí vem religião, dinheiro, essas coisas que acabam, né? E animal, eles não tem grupos tão grandes assim, né? Pra se organizar. A coisa que eu acho mais fascinante de linguística é uma coisa chamada hipótese de Sapir-Whorf. Já ouviu falar? Não, o que é? Ela é o relativismo linguístico. E eu não sei, eu não sou um linguista, então eu não sei a que pés anda, tipo, quanto que isso é aceito academicamente ou não. Uma vez eu até fiz um vídeo sobre isso bem no começo do canal, que basicamente a língua que você fala muda a maneira como você pensa. Sim, eu acredito nisso. Então, e até tem uns exemplos bem legais que para algumas línguas, quando tu pergunta, como que foi teu dia? A pessoa fala, meu dia foi cheio. Como se o tempo fosse meio que uma jarra, um volume a ser preenchido. E para outras línguas, tu pergunta, como é que foi teu dia? Meu dia foi longo. Como se o tempo fosse uma distância a ser percorrida ao invés de volume a ser cheio. Então tem vários exemplos bacanas disso, de como a língua que uma pessoa fala muda a maneira como ela pensa. Só o jeito oriental de ler, já o cérebro já é diferente, se for da esquerda para direita ou de direita para esquerda, já muda. Uma vez eu tentei ler um mangá pela primeira vez, eu fiquei bem confuso. Cara. Ninguém me falou que era pra ler. Não? Não. Eu meio que me acostumei, mas é estranho. Eu acho que eu tive que chegar até mais ou menos a metade dele, e aí... Você falou, a história não... aí, assim... O cara começa morto e depois ele vai revivendo. Então, tudo que eu... E era uma história, se eu não me engano, do... É Junji Ito que se fala? Junji Ito? Junji Ito, acho Junji Ito, Você manja, Ana? A pronúncia eu não manjo. Mas tá ligado quem... Junji Ito, tá... E aí eu tava lendo uma história dele, que muito boa essa história dele, inclusive, é terror psicológico, adoro. Mas aí eu fiquei assim, tipo, eu sabia que ele tinha fama de ter uma escrita meio surtada.
Aí eu pensei, Deve ser assim. deve ser assim, né? Aí quando cheguei na metade, eu pensei, pera, se eu li essa frase daqui pra cá fez muito mais sentido. Daí voltei pro... sabe, daí... Mas é. É o código, né? Você não tinha o código de a De chave transcrição, leitura. A pedra da roseta do mangá. Exato. A pedra da roseta do mangá é basicamente uma seta que vai daqui até aqui, tá ligado? Apontando assim. Continue assistindo. Sua determinação em absorver este conteúdo é admirável. E em breve você terá uma compreensão sólida que abrirá portas para novas oportunidades e conhecimentos. Miguel Fernandes mandou aqui, ó. Salve, viajantes. Pedro, você consegue assistir filmes de heróis ou Velozes e Furiosos sem se incomodar com os erros absurdos de física? A famosa suspensão da descrença. E existe um método científico para conquistar a apresentadora do Entre Shows? Quem mandou? Miguel Fernandes. Então é se você consegue assistir filmes de ficção sem se incomodar com os erros absurdos de física. E como é que faz? Se existe um método científico para conquistar a apresentadora do Entre Shows. Isso virou um hit do Flávio Andrade. Ele canta, como é que eu faço para conquistar a apresentadora do Entre Shows? É uma zoeira do outro programa que eu faço na hora do almoço. Bom, essa segunda resposta eu tô vai ficar difícil, né? Tá sendo estudada. Eu acho que eu sou a pior pessoa pra responder esse tipo de coisa, então... Isso tá sendo estudado por um grupo de 5 mil cientistas, tá? Exato. Vai sair um artigo em breve. Vai sair um artigo. Dorme enquanto não descobrir. Ninguém dorme. Cara, e assim, essa parte de ver filmes, eu pessoalmente não me incomodo. Tipo, eu adoro assistir filmes e adoro ter a suspensão de descrença. Se eu vou assistir Star Wars, eu não tô ligando se as naves vão passar no espaço fazendo pim, 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 pim. Você desliga o senso, eu né? aceito, é um filme. Tipo assim, se eu vou ver uma obra de arte, eu vou me preocupar com ciência, eu tô ferrado. Sim. Tipo assim, Sim. eu vou perder toda a minha diversão vendo o negócio. Então, óbvio, se eu tô numa situação, num contexto em que é importante ter, tipo, a acurácia física, aí eu vou cobrar esse rolê, eu vou ficar chateado se não tiver. Mas um filme, eu quero que tenha som, eu quero que tenha explosão. Por exemplo, as naves do Star Wars, não faz sentido elas terem asas. Elas não estão voando na aerodinâmica, elas não têm, tipo, coisa pra usar asas. Elas só são naves no espaço. Fico puto com isso? Claro que não. Elas são lindas. É visual. Quem não quer ter aquela X-Wing, assim, aquele negócio então. perfeito. É tipo, fazendo um paralelo com isso, seria a diferença entre eu pegar um roteiro pra analisar e pegar um texto, sei lá, de uma sketch de humor pra analisar. Exato. Calma, aqui a gente só tá brincando, aqui é diversão, aqui é outra coisa. Agora, Cris, olha, eu escrevi esse texto aqui, vou mandar pro meu advogado pra entrar... Isso aqui é meu TCC. Ok. Pera. Corrige pra mim aí. Você quer que eu leia? Então, peraí. Então, eu vou Contexto sentar a bunda na diferente, cadeira e aí você vai me odiar, porque no momento seguinte vai só tá marcar texto, assim, ó, em tudo. Mas ali você não tá como cientista. Ali você tá curtindo um momento de lazer e você só quer ver o filme e pronto. E todo mundo precisa de uma zona de escape, sabe? Todo mundo precisa de um escapismo. Ver filmes é uma zona de escape, é um escapismo. Então, te transporta pra novos mundos e faz tu ficar, tipo, maravilhado e fervilhar de ideias novas, pensamentos novos e coisas do tipo. Então, tipo, no Interestelar, quando eles vão pra borda do buraco negro, o buraco negro tá fazendo som, mas tu não vai ouvir nada vindo de um buraco negro, tipo, no espaço. As ondas sonoras não se propagam lá. E isso deixou o filme pior? Não, deixou ainda mais horripilante. Porque Horripilante. Porque, tipo assim... Contagiante. É contagiante. Tem um buraco negro, ele tá caindo no buraco negro. O som naquela hora no cinema, ele faz tudo vibrar, assim, fica... E tu fica tipo, meu Deus do céu, acho que eu vou morrer junto. Não, mas em contrapartida, o filme Gravidade lá da Sandra Bullock é mais silencioso, né? Ele é propositalmente silencioso. E eu não sei se vocês perceberam a agonia que dá. Eu assisti no cinema. É como se a gente estivesse lá. E eu tava com um problema sério de medo de altura. E naquela época. E aí eu fui assistir esse filme e eu lembro que eu fiquei, tipo, o tempo todo, tipo... Caraca. Eu não conseguia parar de ficar assim. Bateu de um jeito assim que foi uma coisa, Por que você tava com tanto medo de altura? Não sei. Uma época da minha vida eu tive medo de altura. E agora quer ir pro espaço. Você quer ver? Não, hoje em dia eu falou... não tenho mais. Hoje em dia eu sento na janela do avião e fico tipo olhando pra baixo. Da hora, assim. Então, esse medo de altura eu não tenho. Eu tenho medo de altura maluco, que assim, no avião eu tô de boaça. Eu tenho medo, sabe quando você vai entrar no avião? Que entre o corredor e o avião tem uma fresta. Entre o vão e a plataforma? Entre o vão e a plataforma tem uma fresta, tipo assim, de 2, 3 centímetros. Tem medo de escorregar lá no meio, assim? Não, não é nem escorregar. Ali me dá vertigem. Tipo, porque eu tô vendo. Eu não gosto. Eu não sei explicar. No avião eu tô de boa. O prédio onde eu moro, por exemplo, tem 20 andares. E lá em cima fica, tipo, a cobertura com uma piscina e tudo mais. E a borda é de vidro.
Tipo assim, se eu vou lá na beirada e olha, eu começo a passar mal já. Não, esse medo de altura eu tenho. Sim. Mas que Se nem você for ganhão. naquele restaurante que é no céu, Ah, O tô suspenso? ferrado. o Sky. Eu Tô não ferrado. vou. Me ofereceram, eu não vou não. Mas tem um prédio, não vou lembrar onde nos Estados Unidos, mas é tipo, você gruda, são vidros gigantes assim, aí cada pessoa gruda em um vidro e a parede faz assim, ó. E você deita no vidro. Eu tô ficando com a mão suada só de imaginar. Só de porque eu vou precisar imaginar. de uma toalha de mão. Mas a gente recebeu uma mensagem aqui do Jovem Nerd. Mentira. Pois é, então. O eu Jovem não sei. Nerd? Então, eu não sei se o nome foi registrado por outra pessoa ou se é de fato o Alexandre. Sim. Alexandre, se for você, um beijo, saudades. Se não for, um beijo sem saudades, porque eu não te conheço. Tem a foto dele aí, você não... Então, eu dei zoom aqui pra tentar ver, só que tá com uma máscara na frente. Ah. O cabelo até parece um pouquinho ali, mas eu não sei se é o Alexandre. Se for... Alexandre, se for você, manda o WhatsApp. Não, é sério. Se for você, manda o WhatsApp. Vamos lá. Vamos para a pergunta de qualquer forma. Dentro da física, temos vários problemas ainda não resolvidos, como matéria, energia escura, inflação cósmica, gravitação quânticas e outros. Qual é o que mais te intriga? Entre eles, há a constante cosmológica. Pode falar um pouco sobre o assunto? Ó, a constante cosmológica, eu particularmente não vou manjar muito. Não tá, tipo assim, na minha lista de conhecimentos mais profundos. A Roberta é uma pessoa excelente pra perguntar sobre isso, inclusive. Então, sugestão. Mas o que mais me intriga hoje de problemas em aberto, eu acho que é o problema de matéria e energia escura. Porque se vocês forem parar pra pensar, ele é assustador. 96% do universo é feito de algo que a gente não sabe o que é. É. Então, isso é de coisa de tirar o sono de noite. E a gente não é tipo assim que a gente não sabe o que é, tipo, a gente meio que sabe o que é, mas não sabe explicar porque. Não, a gente literalmente não faz ideia. Tipo assim, sabe? Tipo assim, não tem. Será que tem cientista que acorda e vai dormir todo dia pensando assim, eu tenho que descobrir essa merda? Com toda certeza, existem cientistas que trabalham a vida inteira nisso. E cientistas que já trabalharam e morreram a vida inteira trabalhando em cima disso. Cara, eu vi um gráfico pizza outro dia, sabe aquele Uhum. redondinho assim, né? Que era assim, tipo, uma fatia muito fina, mas muito fina mesmo. Tipo, quase uma linha, falando assim, o que eu sei. Aí uma fatia que era, sei lá, tipo, 100 vezes essa linha fina, assim. O que eu sei que eu não sei. Uhum. E o resto é o que eu não sei que eu não sei. É sempre a analogia do iceberg. Porque a pontinha do iceberg é o que a gente sabe, o restante do iceberg que está acima da água é o que a gente sabe que não sabe, e o resto, que é a maior parte do iceberg, Eu não sei. É que você a não gente nem sabe. faz ideia que não É, sabe. O que eu não É. sei. Porque você não sabe, levando em consideração essa metáfora do iceberg, você não sabe se pra baixo, o quão mais ele abre, o quão mais fundo ele vai, né? Você não Sim, sabe se sim. tem uma parte dele que pode ser um bico que você vai bater o barco se você vier, né? Um submarino se você vier. Então, de fato, a gente não sabe que não sabe. E eu fico me perguntando qual que vai ser a próxima grande pergunta. Tipo, tá, tudo bem, a gente tem grandes perguntas já e grandes problemas pra resolver atualmente. Pelo amor de Deus. Mas assim, para pensar. Vai chegar um ponto em que a gente vai meio que, ok, essas dúvidas aqui foram respondidas e naturalmente a gente vai ter novas perguntas. Qual que vai ser a natureza dessas perguntas? Então, Tipo tem assim, uma qual vai coisa ser que é o que a gente estava falando lá no começo, né? Como você disse, o ponto de visão do universo vai até... Então, assim, a gente imagina que vai até aqui porque a gente vê até aqui. Uhum. Então, de repente, quando a gente conseguir descobrir o que está aqui de fato, porque a gente conseguiu ver até aqui, a visão já foi ampliada, né? Mais um pouco. Uhum. Entende o que eu quero Sim, dizer? sim, Tipo, sim. a hora que... Porque aqui a gente vê extremamente claro. Aqui um pouco menos claro, aqui um pouco menos claro. Aqui a gente vê sombreado, mas a gente sabe que existe. Quando a gente conseguir ver aqui tão iluminado quanto tá aqui, é porque essa luz chegou mais tantos % lá pra frente. E aí dá-lhe pergunta, né? Porque... É muito importante fazer boas perguntas quando você está estudando coisas. Porque, na verdade, a gente não faz ciência, tipo, procurando acertos. A gente faz ciência procurando erros. Então, se a gente tem uma teoria, a gente tem que procurar onde que ela não funciona. Tem filosofia dentro do estudo de vocês? De física? É. Muita. Muita, né? Muita, filosofia, muita, porque muita. Precisa questionar Inclusive, existe tudo. uma meio que rixa entre físicos e filósofos, mas ela é totalmente, tipo assim, desnecessária. Tipo, não é uma rixa, tipo, até eu falei, pareceu que tipo, todo mundo pega, tipo, em armas e vai brigar, assim. Não. Mas, às vezes, a galera não gosta da filosofia, só que ela é extremamente necessária para todo o desenvolvimento de conhecimento humano. Até Todo para às vezes... questionamento. Até às vezes para fazer os questionamentos que são chatos, mas que precisam ser feitos. Porque, por exemplo, a física, ela não é a ciência que explica como as coisas acontecem.
ela explica meio que por que as coisas acontecem. Tipo, ela explica por que a gravidade age de tal jeito e tal, mas ela não explica, tipo, quer dizer, desculpa, ela explica como as coisas acontecem, mas ela não explica por que essas coisas acontecem. Isso quem tenta explicar a filosofia. Então. A Bibi Bailas veio aqui também, né? Ela é muito foda também no que E faz. ela tava falando exatamente isso. Ela falou, eu questiono sobre tudo. Ela falou, até sou meio chata com isso. Mas eu vou até o final de tudo. Por exemplo, um batom. O que tem nesse batom? E se eu simular pra ver o que tem, o que compõe esse batom e ver se esse batom faz mal pra... Ela vai até o fim de tudo, sabe? O negócio do mercado, no Japão. De negócio dos batom vermelho fazer mal, né? Tipo, não... Que tem... Por causa dos componentes e tal, que metais, né, que outras uma coisa cores assim. não tem. Eu jamais pensaria isso. É. Eu nem sabia que tinha problema Que com tinha o batom diferença. vermelho. Tem. Ela foi ver o que tinha na Ou tem algum componente que eu não vou composição. saber agora, porque enfim, né? Mas Vamos saber, eu só guardei a informação que me importa, que é batom vermelho não. Ou quase nunca. Ou quase nunca, eu Quase todo dificilmente dia. uso. Mas ela falou, eu uso, mas agora eu uso consciente. É. Quando eu uso Nossa, eu vou consciente pensar duas vezes antes de usar batom vermelho. Então. Tá Pensa vendo? Daqui mesmo. pra frente. É isso Eu vi aí. que semana passada você usou, viu? Já dá pra... Nossa, eu É isso. vou cuidar mais vezes. O seu interesse e comprometimento com a aprendizagem são inspiradores. Lembre-se de que o conhecimento é uma das maiores riquezas que podemos adquirir na vida e você está investindo nessa riqueza de forma notável. E multiversos? Qual a possibilidade de existirem multiversos? Então, de novo, a ideia de multiversos, ela é uma ideia matemática, ela tem origens matemáticas, tipo assim, ela é cálculos extremamente bonitos que fazem sentido. Mas a gente tem que sempre se perguntar, tipo, diretamente, tipo, é muito comum na ciência a gente chegar em resultados matemáticos que são lindos e fazem sentido, e daí tu olha e pensa, caraca, mas aí tu vai fazer uma análise mais profunda e tu se pergunta, será que isso realmente explica, tipo, a realidade que a gente vive? E é nessa pergunta que muitas dessas teorias belíssimas matemáticas falham um pouco. Por exemplo, a teoria das cordas. Ela entra nessa categoria também. Ela é uma teoria belíssima do ponto de vista matemático. Ela faz sentido, ela é fácil de lidar, ela é tipo assim, as contas batem, sabe? É uma coisa bonita. Só que a gente não consegue testar isso na prática e ver se nosso universo realmente é formado por super cordas, mini cordas e tudo mais. Então, multiversos caem nessa parada também. Mas seria muito legal a ideia de multiversos existirem. Quando surge um novo multiverso? Quando surge um novo universo? Da mesma maneira que o nosso surgiu. A gente não sabe. É tipo... São quantos? Então, por exemplo, existe uma vertente da mecânica quântica que é a interpretação de muitos mundos. A cada, digamos... Eu vou usar um exemplo alegórico que não é bem, tipo, o correto. Então, se alguém quiser depois nos comentários alguma coisa assim, deixar um exemplo perfeito disso, por favor. Mas a interpretação de muitos mundos, vamos supor que a cada vez que tu vai tomar uma decisão, na verdade, tu tomou todas as decisões possíveis. Isso seria mais ou menos o mesmo que dizer que quando um elétron vai percorrer um caminho, ele, na verdade, percorreu todos os caminhos. Só que tu tá vendo aquele um que ele percorreu. E esse é o universo que tu tá agora. Entendi. Sabe? E só que, de novo... E tem outra pessoa tomando outra decisão. Tem outro você em outro universo tomando outra decisão possível. Provavelmente. Só que, novamente, isso é uma extrapolação. Tipo assim, isso não é uma teoria científica que as pessoas aceitam, digamos, como uma interpretação da nossa realidade, como, tipo, algo que explica o universo que a gente vive. Mas ela é uma belíssima interpretação. Então, tá lá no hall de todas as teorias físicas. Por exemplo, você, Pedro, daqui, aceitou vir aqui hoje. Isso. O Pedro do outro universo não aceitou e aí a vida dele foi pro outro lado. Exatamente. Então, Entendi. hoje ele estaria, sei lá, em São Paulo, andando por aí, em São Paulo. E é isso. Você assistiu Quero o achar uma Multiverso coisa. da Loucura? O que é isso? O filme do Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura? Eu você faltei assistiu? nessa... Eu não assisti nenhum Doutor Estranho ainda. Não assistiu? Cara, tô- você tem que eu tô- assistir o Multiverso da Loucura. Eu tô que totalmente saiu pecando no em mês filme de passado. super-herói. Tu assistiu? Ele ia pirar, né? Já que ele tá falando sobre isso, ele ia pirar no filme, cara. É exatamente sobre isso. Sobre entrar nos outros universos e você estar lá, só que você é totalmente diferente, que tomou outra decisão. Por exemplo, não vou dar spoiler, não. Você vai assistir. Gente, eu preciso falar disso. Isso me fez lembrar desse lance das decisões. Um texto do Luiz Fernando Veríssimo. Eu tenho ele salvo. Sabe aqueles grupos que você tem com você mesmo? Pra deixar a coisa salva? Aí eu não sou louca sozinha, não, né? Aí todo mundo tem, tá bom. Obrigada. Eu não tenho, eu não tô tenho, mas eu traumatizada entendo. do lance do sonho não, ainda. Eu tenho o grupo, tenho. Sim. Conversando. Você E eu manda links e boletos e salvo frases. coisas que eu não quero perder. E esse texto dele
é ele encontrando os outros eles desses multiversos, como se ele tivesse, tipo, todos os eus que tomaram as decisões. Posso ler? Por favor. Pode. Olha, vivemos cercados pelas nossas alternativas, pelo que poderíamos ter sido. Ah, se apenas tivéssemos acertado aquele número, umzinho, e eu ganhava a cena acumulada. Topado aquele emprego, completado aquele curso, chegado antes, chegado depois, dito isso, não dito, ido pra Londrina, casado com a Doralice, feito aquele teste. Agora mesmo, nesse bar imaginário em que estou bebendo pra esquecer o que não fiz. Aliás, o nome do bar é Imaginário. Sentou um cara do meu lado direito e se apresentou. Eu sou você, se tivesse feito aquele teste no Botafogo. E ele tem mesmo a minha idade e a minha cara e o mesmo desconsolo. Por quê? Sua vida não foi melhor que a minha? Durante um certo tempo foi. Cheguei a titular, cheguei à seleção, fiz um grande contrato, levava uma grande vida, até que um dia... Eu sei, disse alguém sentado do lado dele. Olhamos pro intrometido. Tinha a nossa idade, a nossa cara e não parecia mais feliz do que nós. Ele continuou. Você hesitou entre sair e não sair do gol, né? Não saiu, levou o único gol do jogo, caiu em desgraça, largou o futebol e foi ser um medíocre propagandista. Como é que você sabe? Eu sou você, se tivesse saído do gol. Só não peguei a bola, como me mandei pro ataque com tanta perfeição que fizemos o gol da vitória. Fui considerado o herói do jogo. No jogo seguinte, hesitei entre me atirar nos pés de um atacante e não me atirar. Como era o herói, me atirei. Levei um chute na cabeça, não pude mais ser mais nada, nem propagandista. Ganhei uma miséria no INSS e só faço isso. Bebo e me queixo da vida. Se não tivesse ido nos pés do atacante, ele chutaria pra fora. Quem falou isso foi o outro sósia nosso, do lado dele, que em seguida se apresentou. Eu sou você, se não tivesse ido naquela bola. Nossa. Não faria diferença. Não seria gol, minha carreira continuou, fiquei cada vez mais famoso e agora com fama de sortudo também. Fui vendido pro futebol europeu por uma fábula. O primeiro goleiro brasileiro a ir jogar na Europa. Embarquei com festa no Rio. E o que aconteceu? Perguntamos os três. Lembra daquele avião da Varig que caiu na chegada em Paris? Putz. Você... Morri com 28 anos. Bem que tínhamos notado a sua palidez. Pensando bem, foi melhor não fazer aquele teste no Botafogo e ter levado o chute na cabeça. Foi melhor, continuou, ter ido fazer concurso pro serviço público naquele dia. Ah, se eu tivesse passado... Você deve estar brincando, disse alguém sentado à minha esquerda. Tinha a minha cara, mas parecia mais velho e desanimado. Quem é você? Eu sou você, se tivesse entrado pro serviço público. Nossa. Vi que todas as banquetas do bar à esquerda dele estavam ocupadas com versões de mim no serviço público. Uma mais desiludida que a outra. As consequências de anos de decisões erradas, alianças fracassadas, pequenas traições, promoções negadas, enfim, olhei em volta. Eu lotava o bar. Todas as mesas estavam ocupadas por minhas alternativas e nenhuma parecia estar contente. Comentei com o barman que, no fim, quem estava com o melhor aspecto ali era eu mesmo. O barman fez que sim com a cabeça, tristemente. Só então notei que ele também tinha a minha cara, só que com mais rugas. Quem é você? Perguntei. Eu sou você, se tivesse casado com a Doralice. E ele nem respondeu, só fez o sinal com o dedão virado pra baixo. Nossa, Cara, genial. não é genial esse É. texto? Ele Esse encontrou daí foi todos de os ouro. eus Esse aí dele. valeu ouro. É muito foda, não é? E Esse porque, Todos os universos. porque às vezes a gente fica, É. cara, e se eu tivesse ido? E se eu Uhum. tivesse feito? E se eu tivesse não sei o quê? Então, ele encontrou todos os eus, né? O personagem, obviamente. Encontrou todos os eus. O eu que entrou pro futebol, que foi isso aí. vendido, e o outro que... E aí aquele eu se divide em dois, e que se divide em dois. É isso que ele tava explicando. Todos os mundos, Né? Sim, que cada decisão que a gente faz, a gente tipo, cria, tipo assim, todas as decisões possíveis em novos universos, digamos. A gente tava falando do pequeno Pedro e a gente já se perdeu. Coitado A gente do já pequeno tá na Pedro. toalha de banho. Pequeno Pedro. Cara, mas assim, Do toda, tamanho. toda conversa comigo, ela acaba naturalmente acontecendo isso, tá? A gente vai mudando de assuntos, Toalha. então... não, tipo assim, a gente vai... Acorda, Pedrinho. Que hoje tem campeonato. Eu fiquei... Você é o saiu da Pedro. minha cabeça, pelo amor de Deus. Agora A gente vai ter que fazer botou. dancinha aqui do Acorda Pedrinho. Mas eu não sei Não, dizer assim. ninguém aguenta mais. Na internet vão nos xingar. Mas É. Jovem Dionísio, sim. Vamos fazer uma versão de Dorme Pedrinho. Ei, Acabou o essa daí- campeonato. Acabou. Descansa aí, eu não vou desculachar o amanhã. outro Pedrinho que não optou A por gente vai fazer fazer um esporte mundo nenhum. paralelo. O anti-Pedro. O Pedrinho que não Anti-Pedrinho. optou por jogar sinuca no bar, que não sabe jogar. Cara, eu amei isso. A gente vai fazer Dorme, todos os Pedrinho. outros mundos. Todos os outros Pedros. Cara, você sabe o que você pode fazer? medo. Reels eternos Por quê? com todos os mundos de Pedrinhos. Todas as suas escolhas. O Pedrinho que resolveu não ir pro campeonato aquele dia. O Pedrinho que É. foi pro campeonato e ganhou. O Pedrinho que foi pro campeonato e perdeu. O Pedrinho que seguiu o sonho de ser astronauta, o outro que seguiu o sonho de ser não sei o que. Ei, mas esse sonho de astronauta vai acontecendo, fiquem calma. É verdade. Vai. Então, As vai coisas estão acontecer. mudando. Tem um outro Pedro que já é, mas você pode ser também.
Tem Você um vai outro encontrar Pedro com ele seu. no bar. Cara, se vocês pudessem encontrar uma outra versão de vocês, assim, o que vocês se perguntariam? Não, vamos mudar a pergunta. Se vocês, tipo, se vissem daqui a 50 anos, tipo, brotou aqui na frente de vocês mais 50 anos, assim. Meu Deus. Se vocês pudessem fazer uma pergunta, o que vocês fariam? Eu gostei que o silêncio ficou tanto que dá pra ver a galera porque fechando eu água agora. perguntaria assim, tava certo aquele imposto de renda? A gente teve que pagar depois alguma coisa? Eu acho que eu ia perguntar quanto que tá, Eu ia perguntar se Tô tem algum brincando. conselho pra me dar. quanto que tá Bitcoin. Porque eu tenho... Maravilhoso. Ele vai falar que Bitcoin. É. Que é isso? Não, É. Ah, Aí você morreu lá merda. atrás, né? Ia ser tipo alguém perguntando pra gente do Orkut, né? Mas do ICQ, sei lá. Denis, Não. Traz um café, por favor. Quer um cafezinho? Ah, eu topo um café. Então vou tomar. Então vamos todo mundo. Porque, na verdade, eu já pensei o contrário. Eu já imaginei se eu pudesse falar comigo mesma Do passado. 10 anos, 15 anos, 20 anos atrás. Isso eu já pensei. O que tu falaria? Compre Bitcoin. não tô zoando. Eu ia dizer, sonega, vai. Alô, Sonega Receita imposto, vai. Federal. É brincadeira, hein, gente? Você poderia ser, né? Compra Bitcoins e venda em outubro de Eu acho que eu 2021. ia dizer pro Pedro mais jovem relaxar um pouco, tipo, curte mais, tipo, vai aí, tipo, aproveita e tal. Profundo. É isso aí. Da hora. Isso eu acho que eu curti. Eu tenho medo, sabia? Porque eu falei isso já. Eu gosto de onde eu estou. E eu tenho medo, sabe aquela coisa do bater de asa de uma borboleta, pode mudar todo o rumo do não sei o que, eu tenho medo de caos. voltar e falar uma coisa e falar assim, ó, só cuidado pra aquele dia que você bateu o dedão. Você ia ficar paranoica. E eu tenho medo Putz, que é esse verdade. dia que eu não bati o dedão, daí aquele outro dia entendeu? Eu não queria mudar nada. Eu também não Eu mudaria prefiro. nada. Porra, mas teve momentos que eu gostaria de não ter sofrido aquela dor. Eu gostaria de não ter sofrido aquela dor, mas se eu não tivesse sofrido aquela dor, estaria hoje aqui? Cara, então eu não queria mudar, não. Eu preferia que existisse a dor pra estar hoje aqui, sabe? Eu tenho medo dessa. Até que ponto eu tirar uma coisa ruim ia alterar. Nossa, até tipo assim, é uma parte bem importante, por exemplo, da filosofia estoica, tipo, sentir dor, se permitir sentir dor. Porque isso ajuda, tipo, a pessoa. Tu tá viva, afinal. No Tipo assim, crescimento, na pessoas evolução, sentem dor, tem sofrimento, isso é Sim. parte da vida. Mas sei lá, a galera vem nessa ilusão Então, de que eu não tem sei que o ser que eu feliz faria, o tempo todo. o que eu e tudo. falaria, eu não queria mudar nada. Mas talvez eu dissesse alguma coisa do tipo, vai mais na sua, para de escutar tanto o que os outros esperam de você. Tipo, seja você, sabe? Não o que os outros esperam de você. Talvez me ajudasse na minha adolescência, assim, mas aí eu não seria quem eu sou hoje. Pois é. Eu gosto de ser quem eu sou. Mas aí se não Ainda quer tô mudar em quem tu constante, poderia mudança. chegar pra tudo passado. Ó, falei que nem pessoas do sul agora. Que tu é? Entreguei de onde que eu sou. Caiu os buteados, É, gostei. mais bar. E aí tu podia dar um abraço na pessoa e falar, em ti, mais jovem, e falar, vai ficar tudo bem. E é isso. Pronto, daí tu não vai mudar nada e ainda vai. Aquele... Mas o navio de Teseu, porque você fala assim, o que é consciência? Tá. Isso é importante quando você fala assim, vamos separar quem é o Vilela, quem é o Pedro, pra tentar transformar ele. O corpo dele tá morrendo, vamos transferir essa consciência pra outro lugar, pra uma máquina. Mas como vai transferir? São suas memórias? É a sua inteligência? É o que, cara? Qual é o conjunto de coisas que faz você ser você, ter consciência que você tá vivo? Então, quando eu tava escrevendo esse roteiro do navio de Teseu, eu me deparei com alguns artigos muito bons sobre problemas de identidade. Ah, é? E isso é uma pergunta muito difícil, peculiarmente difícil de responder, porque a gente não tem uma boa definição de o que faz o Vilela e o que faz o Pedro Loz. Porque vamos supor que a gente parta do princípio que são as minhas memórias. Exato. Isso que faz eu ser eu. Tá, daí saindo daqui eu vou subir a escada pra sair do estúdio e vamos supor que eu caia e bata a cabeça. Aí E eu pego todas, se eu pudesse pegar todas as suas memórias e transferisse para uma máquina. Ou para um outro corpo. Mas vamos supor que eu bata a cabeça e perca as minhas memórias anteriores. Ah, tá. Eu não sou mais o Pedro? Não, exatamente, você continua. Ou sou? Continua sendo. Tipo assim, as duas respostas são válidas pra alguns princípios, sabe? Não, Tipo, você continua a gente- sendo. Mas pode responder que não, porque se tu assumiu que só minhas memórias que fazem quem eu sou Tá baseado então, nas memórias, aí você já não é. Ou então, vamos supor que o que faz a minha identidade é o
meu conjunto Tem gente de que pega um átomos... pedaço do cérebro e vira outra coisa. Deixa de gostar de umas coisas, gosta Sim. de outras. Não tem? Essa pessoa é a mesma? Então. Isso, por exemplo, uma pessoa, digamos que a gente, sei lá, o nosso conjunto de átomos é o que forma a gente. Certo. Aí eu vou lá e em um acidente de trabalho eu perco minha mão. Eu não sou mais a mesma pessoa? Claro que eu sou. Pelo menos, tipo, parece que a gente tem uma noção meio inata de o que é a experiência de ser. Tipo, o que sou eu? Parece que é que o... todo mundo concorda numa coisa que ninguém chegou e sentou pra falar, concordando. Ninguém ainda conseguiu delimitar perfeitamente numa caixinha o que é, tipo, o ser. E eu acho que esse é o problema. Porque daí quando a gente vai falar de upload de consciência, primeiro que a gente não sabe o que é consciência ainda. Então, tá, vamos imaginar que a gente sabe, descobrimos isso, tudo bem. Se eu fizer um upload da minha consciência pra uma máquina, ou alguma coisa do tipo, vai ser eu ainda na máquina? Ou vai ser só minha consciência? Será que isso vai funcionar? Como que é a logística disso, sabe? Porque tem DNA, tem cérebro, tem sangue. Será que tudo é... A consciência é a soma de tudo? Não dá pra saber. Vamos supor que aí vamos supor que eu assuma uma postura meio fisicalista. Que é? Que é basicamente o que gera minha consciência é a posição dos átomos específicos no meu cérebro e como eles estão organizados. Se existe consciência, ela está dentro da organização da estrutura do meu cérebro. É ali que forma a consciência. Bom, se eu assumo essa postura, então vamos supor que um dia eu tivesse tecnologia suficiente para escanear o teu corpo precisamente no nível atômico e eu fizesse uma réplica exata do teu corpo, com todos os átomos organizados certinho. O Grande Truque lá, você assistiu o filme? Muito bom esse filme. Tá. Instantaneamente, desaparece ele tu teria aqui consciência? E faz uma cópia dele aqui, né? No Star Trek também tem uma versão disso. Tem um episódio em que eles fazem um teletransporte, que é uma máquina de teletransporte, basicamente é uma máquina de suicídio, né? Exato, cara. Já parou? Não, quando eu pensei isso, claro que quando eu assistia quando era moleque, eu nunca pensei nisso, mas falei, tá sempre destruindo o cara e construindo em outro lugar. Tu entraria numa máquina sabendo que vai morrer? Nunca. Exato. Nunca. E eu acho que todo mundo olha os filmes que tem máquinas de teletransporte e a pessoa fica tipo... Pô, eu queria. Já pensou que legal transportar pra Andrômeda agora? Então, essa é a máquina que você falou. Então imagina que não tem um teletransporte. Isso. Te lê, escaneia e ele é capaz de replicar isso. Na tese, um teletransporte funcionaria assim. Ele seria basicamente um copiar e colar na vida real. Uma máquina que escaneia tudo e faz... Só que para isso funcionar, a postura fisicalista tem que ser meio que a certa. Então a consciência ela é gerada no meu cérebro pela organização dos meus átomos e neurônios e como tudo está organizado ali. Então se eu fizer uma cópia exata, eu saio no resultado da máquina de teletransporte. Só que a gente não tem muitos motivos fortes hoje para acreditar que é isso mesmo. O campo de pesquisa de consciência é um campo tipo assim, em constante expansão e constante pesquisa. É fascinante, para ser sincero. E quanto mais a gente lê sobre, mais dúvidas restam. Eu acho que esse é um bom indicativo de que essa é uma boa área para ser lida. E aí vem aquela discussão do navio de Teseu, né? Tipo, você que foi destruído e agora tem outra cópia de você. Aquele é você? Ou era aquele que foi destruído? Só dá esse contexto do navio. O navio, a história, mitologia, basicamente Teseu tinha um barco, era de madeira, e ele deixava parado num cais. E de vez em quando dava uma tempestade e quebrava uma madeira. Ele pegava, tirava a madeira quebrada, botava uma nova. E ele guardava a madeira antiga, ele não jogou fora ela. Aí veio outra tempestade, quebrou 2 tábuas. Ele vai lá, troca as 2, guarda elas e coloca outras 2 novas no lugar. E ele vai fazendo isso sucessivamente até que efetivamente o barco dele é novo. Tudo tábua nova. Só que ele guardou todas as antigas. E ele organiza elas exatamente no padrão que o barco antigo era. Então, qual dos 2 barcos é o navio original do Teseu? Exato. Então, para responder... 2 são ou nenhum é? Para responder essa pergunta depende de o que tu considera identidade. Depende de o que tu não considera... Não tem uma resposta certa, então, para isso? No caso do navio? Até onde eu saiba, não. Então... Isso é tipo... Assim, é como se existissem várias respostas e dependendo da resposta que tu escolhe para esse problema, tu vai estar assumindo uma postura de o que é identidade nesse caso, sabe? Nesse... Porque à primeira vista, você vai falando, quando troca uma madeira ou outra, ainda não é o navio de Teseu. Agora trocou tudo e é uma réplica perfeita, ainda é. E aquele que você... Aquelas peças, quando são poucas peças, fala ainda não é. Mas quando constrói com todas as peças, aí você é inclinado a falar, não, esse é o navio de Teseu. Mas também a resposta não pode estar certa ou errada. Eu acho que os 2 navios são navio de Teseu. É? E agora ele pode vender um como seminovo.
Pronto. Entendi. Faz sentido. Mestres do capitalismo. Exatamente. Obrigado por fazer parte desta jornada de aprendizado. Assista outro vídeo relacionado para expandir ainda mais o seu conhecimento.